Olá, olá, paz do Senhor Jesus, que bênção neste 27 de março de 2024, nós estamos aqui para mais uma aula, esta a de número 188, sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos aqui aproveitar, esse tempo que estaremos aqui, para parabenizar algumas pessoas, o pastor Nerildo Acioli, um amigo que temos ali na cidade de São Paulo, completando aniversário também hoje, o pastor Clemerson Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus em Cascavel, aqui no Paraná, também um amigo que nós temos na jornada, completando mais um ano de vida, ainda também a minha sogra, irmã Evandina, também está completando mais um ano de vida. Os nossos parabéns, irmão João, que é o pai da Glaucia, sogro do nosso funcionário aqui, o irmão Márcio, Jardim, o sogro dele também está de aniversário hoje. Deus abençoe cada um dos irmãos, esses, por causa da proximidade que temos, a gente deseja nesta oportunidade parabenizar cada um. Quero aqui, meus amados irmãos, também agradecer, pela vida de cada um de vocês, aqueles que estão chegando, aqueles que vão estar chegando, aqueles que vão estar assistindo a esta aula posteriormente, aqui mesmo pelo Instagram ou ainda através do nosso canal CETADB no YouTube. Todos são muito bem-vindos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal CETADB no YouTube, você pode se inscrever ali para também participar de outras programações que nós ali postamos, E também material de escola dominical, enfim, estamos através do canal do CETADB disponibilizando auxílio para os irmãos. Pastor Ciro, paz do Senhor, conte a bênção. Paz do Senhor, pastor Hércules, tudo bem? Estamos aí. Sempre melhorando. Iniciando mais uma live de número 188, hein? Que bênção. Essa já é de 188. Hoje eu estou tomando não um café sem açúcar, estou tomando um chá. Olha aí. Está sem açúcar ou um pouquinho de açúcar? Sem açúcar, ele está bem quente, só está embaçando meu óculos. Aí é bom também. A Eliane de vez em quando ela vai. A Eliane de vez em quando ele embaça o óculos, É um chá de frutas vermelhas. Olha aí. Então, nós na verdade, nós pegamos um chá no shopping que tem ali, a gente compra por peso, É um chá muito bom. E aí eu acabo fazendo uso, não é sempre, mas de vez em quando. O chazinho cai bem, pastor? Não tenha dúvida. Pois bem, meu pastor, nós queremos aqui, eu estava falando com os irmãos, nós estaremos realizando hoje a nossa aula de número 188, ainda sobre as perguntas escatológicas. E dizer para os irmãos que todos são muito bem-vindos. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, mas também será disponibilizada no canal CETADB no YouTube. Todos os irmãos são muito bem-vindos, para estar conosco e poder participar aqui da nossa programação, tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube, que certamente vai ser bênção para os nossos irmãos, Com certeza vai ser de muita bênção. Também louvar a Deus pela vida do pastor Evandro Carlos. Ele publicou um vídeo no canal dele lá no YouTube, dando um relato a respeito do andamento, da sua recuperação, da sua saúde, uma vez que ele tem feito o tratamento contra um câncer, que surgiu, e ele já está de volta, para Palmas. Está bem melhor, Está tendo uma excelente recuperação. Nós louvamos a Deus, porque Deus tem sido bondoso, bondoso com o pastor Evandro, no sentido de dar um pronto restabelecimento à sua saúde. Pois é isso, meu pastor. Nós desejamos muito, que ele esteja plenamente recuperado. Ele já está muito bem, graças a Deus, porque o pastor Evandro, ele é um ensinador, da palavra de Deus, e ele tem uma alegria, e assim uma
uma maneira de ser que contagia, né? Com certeza. Que é contagiante e faz com que as pessoas que estão à sua volta se sintam também felizes e influenciadas por essa maneira dele de ser, né? Que é um dom, né? A gente sabe que ele recebeu de Deus um dom aí para ser um ensinador, um expoente da palavra, com aquela alegria, e nós temos certeza que que essa aprovação, né, que ele está experimentando é para que ele seja ainda mais usado por Deus. Maravilha. E com certeza será, né? Com certeza será. Pois vamos lá. Eu vou deixar fixado aqui o meu número de telefone. Esse também é o WhatsApp, porque um irmão que está aqui na nossa live, que é o Jair Gomes, ele escreveu uma mensagem dizendo que ele fez o curso do CETADB e nunca recebeu o certificado. Então, o irmão tira um print aqui da mensagem e depois, quando acabar a live, você pode me chamar no WhatsApp para que a gente possa verificar. Porque o certificado ele não é emitido automaticamente, né? Não é emitido automaticamente, você vai concluir o seu curso. Se você estudou em um núcleo, o núcleo tem que fazer o requerimento do seu certificado para que possa ser emitido. Se o núcleo não fez, então esse é o motivo do porquê o irmão não recebeu o seu certificado. Alguma coisa errada não está certa, né? E de fato também tem questões, às vezes o aluno tem pendências com a igreja, e aí o pastor, enquanto não resolve a pendência, ele também não pede o certificado do aluno, e a gente também não emite o certificado se o aluno tem pendência com a igreja, porque antes de emitir o certificado, nós vamos entrar em contato com a igreja para saber se está tudo ok. Se está tudo ok, a gente consegue emitir o certificado e mandar direto para o aluno. Mas não sem antes falar com o pastor da igreja para saber se de fato está tudo ok. E nós estamos falando aí de quantos alunos, mais ou menos, pastor Edson, o CETADB? Hoje, 42 mil. 42 pois é, né? mil alunos. Então Eu fiz questão de chamar esse fato aqui, porque o irmão fez a reclamação aqui, né? Ele tem que dar resposta para ele aqui. Exatamente. Não pode ser em outro canal, tem que ser aqui. Porque é claro que o CETADB tem feito um excelente trabalho, né, na administração de todos esses núcleos, né, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. 6.700. Mas é claro que uma parte dessa administração também é feita pela igreja. A maior parte. Né? A maior parte, na verdade, é feita pela igreja. Então, se não houver aí uma participação, né, efetiva por parte da igreja, fica difícil, né? Mas aí, nesse caso... No caso do irmão Jair, ficou bem fácil, porque como ele fez a reclamação ali, eu deixei meu telefone, estou dizendo que esse é o meu número pessoal, ele vai me chamar depois, porque pelo nome que está ali no perfil dele, não tem nem como identificar o histórico dele, né? Ele vai me passar o nomezinho dele completo, a gente vai levantar o histórico dele e vai entrar em contato com o núcleo para saber se está tudo ok. E se estiver tudo ok, o certificado vai ser enviado para ele, né? É isso aí. Mas são trâmites que precisam acontecer. Aí depois o irmão vai me chamar, porque eu não tenho como descobrir o contato dele aqui pelo perfil, mas vai ser benção. Vamos prosseguindo aqui, meu pastor. Vamos iniciar a nossa pauta de hoje. A nossa pauta de hoje nós destacamos apenas 5 questões, para que a gente consiga desenvolver o trabalho aqui. Sim. É importante, irmãos, dizer que se você tem alguma dúvida com relação à questão que nós estamos tratando, né, escatologia, não necessariamente que esteja voltado para essas perguntas da nossa pauta de hoje, você pode escrever aqui no seu comentário, coloque um comentário aqui, nós vamos tomar nota, vamos registrar a sua dúvida para que possa ser tratado em uma live posterior. O Instagram do pastor Hércules é Hércules Denob. É o meu nome, Hércules Denob. Esse é o meu Instagram. Não tem outro, tá? Pode procurar lá que não tem outro, só tem eu, Hércules Denob. Fica bem fácil. Pois bem, então essa é a questão aí. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá joia? E será Denob é um nome exclusivo, né, pastor? Deixa eu colocar aqui, ó. Denob, Fiolis e Bord, todos esses nomes que tem
I no final, são exclusivos. Com certeza. Ciro Cyborg também não tem outro, não. É isso aí. Ó, Hércules Denobi, esse é o meu perfil pessoal, e o da escola é @cetadb. Está aí os dois, é só registrar e depois nos chame que a gente está à disposição, não é? Vamos lá então, meu pastor. Como os santos vivos de Apocalipse receberão corpos glorificados se já o arrebatamento ocorreu? É a primeira questão que nós temos para esta aula de número 188, neste 27 de março de 2024. Deixa eu ajustar aqui a câmera, porque aí vai ficar melhor. 27 de março é o dia do aniversário do nosso querido Nerildo Ascioli, né? Eu vi que o senhor já mandou os parabéns para ele. E é também o aniversário do meu amigo, pastor presbiteriano, né? Pastor Jeremias Pereira. Jeremias, eu vi que você felicitou ele no seu Instagram. No dia do meu aniversário, a mãezinha dele partiu para a glória, né? A irmã Ilka, com 90 e tantos anos. E ele ficou triste, né? Mas hoje é aniversário dele, eu mandei uma mensagem lá para ele. E é importante, né? A Bíblia diz com certeza, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Muito bem, pastor Ecos, essa pergunta é muito boa, e procedente, né? Porque, de fato, de maneira textual, a Bíblia só relaciona a glorificação dos salvos com o arrebatamento da igreja. Porque ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Relacionando esse texto com 1 Coríntios 15, que é uma harmonização completamente possível, e não é mais exegese fazer essa harmonização, porque há passagens que não são harmonizáveis, né? Então, quando nós tentamos harmonizar passagens não harmonizáveis, nós vamos forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. É como o caso de tentar harmonizar 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 com Apocalipse 20, 4 a 6, só porque nas duas passagens nós vemos ressurreição, então dizer que ali é o mesmo evento. Não é. São eventos diferentes. Agora, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, com 1 Coríntios 15, 50 a 55, nós temos uma harmonia perfeita. E ali em 1 Coríntios 15, Paulo mostra que no arrebatamento, porque ele disse: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele deixa claro que no arrebatamento haverá glorificação do corpo, porque ali mais adiante ele diz que o que é mortal vai se revestir da imortalidade, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então isso aí é a descrição da nossa glorificação. Então a pergunta do nosso irmão é a seguinte: como os santos vivos de Apocalipse, porque haverá salvação dentro do período tribulacional, então esses santos que morrem dentro do período, que são conhecidos como os mártires do período tribulacional, como que eles serão glorificados se o arrebatamento já terá ocorrido, já que o arrebatamento é pré-tribulacional, não é? Veja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, há casos em que nós não encontramos uma menção textual, mas o contexto, muitas vezes o contexto imediato, ou talvez... Ficou mudo. Não sei o que acontece, está até longe de mim aqui, mas entra automaticamente o fone de ouvido. Já desliguei o Bluetooth aqui. Mas cortou muito o que eu falei, não? Só essa última fala, o último pedacinho. Então eu estava dizendo que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós poderíamos ler, por gentileza, pastor Ex, se o senhor puder, Apocalipse capítulo 20,
versículos 4 a 6, que menciona a ressurreição dos mortos em Cristo, por ocasião do período tribulacional, porque aqueles que vão morrer ali são mortos em Cristo, são mártires que vão morrer por causa da sua fé em Cristo. Então eles vão morrer em Cristo. Então aí você já tem vamos dizer assim, temos um ponto importante a considerar, porque por ocasião do arrebatamento os mortos em Cristo serão glorificados. Aí a pergunta que fica, por que os outros mortos em Cristo, que vão ressuscitar no fim, e são outros mortos, não são os mesmos, né? Porque no arrebatamento vão ressuscitar todos os mortos até aquele momento, os mortos em Cristo até aquele momento. Mas depois do período tribulacional haverá outros mortos em Cristo. Então, por que esses mortos em Cristo não seriam glorificados? Fica uma dúvida, uma pergunta. Mas eu creio que o próprio texto, ele vai esclarecer isso. Vamos ler aí Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5, por gentileza? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, pois é. Então, os mártires do período tribulacional, eles terão sido degolados, como diz aí o texto. Eles vão ser mortos pelo anticristo. Então, imagine, o corpo, a cabeça separada do corpo, degolados, mas eles ressuscitam. Claro que ao serem ressuscitados, eles vão ser reconstituídos, até porque os corpos já estarão decompostos. Então, Deus vai restituir esses corpos, Deus vai reconstituir, e está implícito que, se eles vão reinar com Cristo, estarão com Cristo por 1000 anos, e aí vão reinar no sentido de participar com Ele. Eu creio que, de maneira implícita, você tem aí a possibilidade de afirmar que eles também serão glorificados, porque não haveria sentido Deus fazer toda uma reconstituição do corpo e deixar com que esse corpo continue mortal e corruptível, sendo que vai ingressar para o milênio e continuar por toda a eternidade com o Senhor. Porque não estamos falando aí de povos naturais, estamos falando daqueles que morreram e voltaram à vida, porque se o interesse de Deus não é que essas pessoas participem em corpos glorificados, também eu penso que não haveria necessidade de eles ressuscitarem nesse momento também, poderia ressuscitar só depois. Então Deus quer que eles façam parte desse reinado, tanto que diz aí, reinarão com ele 1000 anos. É um prêmio que eles estão recebendo de participar desse reinado, porque eles foram fiéis até o fim, mesmo não sendo eles participantes do arrebatamento. Mas aí eu sei que muita gente usa esse argumento para querer dizer que, e aí está um grande erro, querer dizer que Apocalipse 20, 4 e 5 tem que se harmonizar com 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, porque ambos os textos falam de ressurreição. E aí em Apocalipse fala de primeira ressurreição. Então eles querem forçar essa harmonização para dizer o seguinte: esses mártires que vão ressuscitar, na verdade não são os mártires. Isso é uma referência a todos os salvos. Mas aí ficam perguntas. Todos os salvos morreram como mártires? Claro que não. Todos os salvos foram degolados pelo anticristo? Não. Ali é uma ressurreição específica. Outra coisa, no arrebatamento, a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Os mortos em Cristo restarão primeiro e todos iremos ao encontro do Senhor nos ares. A ressurreição ocorre enquanto o Senhor está nos ares. Já em Apocalipse 20, eu vi um irmão outro dia defendendo, não,
são diferentes, como se a Bíblia fosse, na verdade, uma coxa de retalhos e que houvesse contradição. Assim como nos evangelhos, cada evangelho escreveu do jeito. Mas espera aí, nos evangelhos você tem pontos de vistas diferentes, mas a Bíblia é uma harmonia perfeita. Você tem explicação para aquelas aparentes contradições. Porque numa passagem diz 2 cegos, da outra diz 1. E Marcos diz que é Bartimeu, mas lá em Lucas diz que é 2 e não cita o nome. Ora, mas onde está a contradição? Parece uma coisa óbvia, mas onde tem 2 tem 1. Onde tem 2 tem 1. Se Lucas falou de 2 e Marcos falou só de 1, não é que há uma contradição. Marcos está destacando aquele cego, Bartimeu e tal. Então, tudo isso tem resposta e autores que são peritos nessa parte de dificuldade bíblica. Agora, no caso de 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 20, não é a mesma coisa. São eventos diferentes, porque se em 1 Tessalonicenses 4 a ressurreição ocorre enquanto Jesus está nos ares, em Apocalipse 20, que o irmão leu aí, Jesus já vai estar com os 2 pés na terra, e mais. Além de já estar com os 2 pés na terra, outros eventos já terão acontecido. Jesus já terá posto fim à batalha do Armagedon, Jesus já terá lançado no Hades, ou melhor, nesse caso já no Guiena, né, no inferno final, não é nem no Hades, é no Guiena, porque eles vão inaugurar, né, o Lago de Fogo. Então Jesus já terá lançado no Guiena o Lago de Fogo, o inferno final, o anticristo e o falso profeta. Um anjo já terá descido para prender Satanás por 1000 anos. Só depois disso é que ocorre a ressurreição dos mártires. Então não é a mesma ressurreição. Agora, nós podemos inferir e afirmar, até nesse caso, porque não é nada absurdo você afirmar que esses santos aí vão ser glorificados, porque não tem sentido eles ressuscitarem para receberem corpos mortais e morrerem logo depois. Não, eles vão ser glorificados ali também, né? E o fato é que, além deles, haverá também outros que vão nascer durante o milênio, e que vão viver durante todo o milênio, alguns que poderão vir a morrer durante o milênio. E uma coisa é certa, ao fim do milênio, todos os salvos terão sido glorificados, porque Deus fará novos céus, nova terra. E claro que quando se menciona novos céus, nova terra, é na verdade uma nova habitação, cujos habitantes não poderão mais viver da mesma forma como nós vivemos hoje. Ou seja, é uma nova dimensão. E para essa nova dimensão, a própria Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, claro, no final, todos serão glorificados, e nós entendemos então que a glorificação não ocorre só por ocasião do arrebatamento. Ela vai ocorrer também quando os mártires forem ressuscitados, e também, claro, quando Deus fizer novos céus, nova terra, todos os salvos, né, serão também glorificados. Maravilha! Está aí a explicação claríssima, não é? Claríssima para o aprendizado de todos. A segunda questão, meu pastor, que nós temos aqui para a nossa aula de número 188 é exatamente essa. Os salvos do Antigo Testamento serão arrebatados com a igreja ou com os salvos da tribulação? Essa questão, eu vou até ser mais objetivo na resposta, porque parece que tem uma outra pergunta aí que é similar, não é? Veja, os salvos do Antigo Testamento, eu considero que eles são parte da igreja, vamos dizer assim. Claro que alguns irmãos pré-tribulacionistas vão, nesse momento, já achar que eu estou falando algo absurdo, mas tem que esperar a explicação. Claro que a igreja que sempre esteve na mente de Deus, ela foi iniciada pelo Senhor Jesus.
Jesus foi quem criou e formou a igreja ao soprar sobre ela. E a era da igreja, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Veja, a era da igreja, ela foi inaugurada. Porque uma empresa, é o exemplo que eu tenho dado, né? Uma empresa, ela pode existir, ela pode ter o seu início antes da sua inauguração. Porque a inauguração é quando ela torna público ali as suas atividades e tal, e convida o grande público para uma grande inauguração. Só que toda a parte administrativa já estava funcionando, a parte de marketing e os funcionários contratados e tal, ou seja, a empresa já existia, mas ela precisou de um evento inaugural. Da mesma forma, a igreja. Não é que o Espírito Santo iniciou a igreja. Ele desceu sobre a igreja por ocasião da inauguração da era da igreja. A era da igreja, claro, tem início no dia de Pentecostes. Agora, quem faz parte da igreja? A igreja no Antigo Testamento, claro, não existia na prática, porque Jesus mesmo, inclusive, fala: edificarei a minha igreja. Só que esse edificarei não é iniciarei a minha igreja. A igreja ele já tinha iniciado. Edificar quer dizer que haveria um processo contínuo, a igreja, os salvos sendo apresentados aí como parte de uma construção sobre um fundamento que é Cristo, e aí essa edificação é contínua. Então, edificar não é sinônimo de iniciar. Então, muita gente usa esse argumento: Jesus falou no futuro, que a igreja ainda iria começar. Não, Jesus já tinha iniciado, e aí faz sentido todo o ensinamento que Jesus deixou para nós, aplica-se à igreja, porque senão, se a igreja não existia, Jesus estava falando para quem? O Sermão do Monte, ali, aquilo que ele fala do reino e tal, tudo aquilo, não, aquilo é para Israel, aquilo não é para a igreja, porque a igreja ainda não existia. Então, é uma abordagem com a qual eu não concordo. Claro que Jesus ele já tinha iniciado a igreja, e o Sermão do Monte serve para nós, o sermão também paracletológico, né? Em grande parte, lá de João capítulos 14 a 16, o próprio sermão profético, que muitos falam de maneira peremptória, que é exclusivo para Israel, mas não podemos esquecer que os discípulos também, além de israelitas, eles eram representantes da igreja nascente, a igreja que começa com os primeiros discípulos de Jesus, especialmente com os 12. Então, veja que Jesus, em Mateus 24, que muita gente também é dogmático ao dizer, não, aquilo é só para Israel, Jesus falou que eles iam sofrer por causa do seu nome. Quer dizer que os judeus sofreram por causa do nome de Jesus? Não, isso é uma referência aos cristãos. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de afirmação, assim que querendo assumir uma posição, mas sem considerar outras questões. Eu sou pré-tribulacionista também, claro, e a gente tem que ponderar e considerar todas essas possibilidades. Mas voltando aqui para o cerne dessa questão agora, então, onde eu quero chegar? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde, não antes, né? Lá no grego é apô, desde, né? Ali o termo, né? Desde, a partir de, não é antes de, a partir de. Ou seja, a partir do momento em que Deus criou Adão e Eva, criou, formou e fez, colocou Adão e Eva no jardim e disse para eles, crescei, multiplicai-vos, tal e tal. A partir dali, claro, Deus é presciente, Deus sabe todas as coisas, o ser humano, ele veio a pecar, mas Deus não foi apanhado de maneira desprevenida, ele já tinha um plano pré-estabelecido. E qual era o plano? Que Jesus viria para morrer como Salvador, na plenitude dos tempos. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, significa que todos aqueles animais, cordeiros, ou animais de maneira geral,
que foram sendo mortos de maneira sacrificial, eles apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus realizaria de uma vez por todas. Isso significa que todos os salvos do período veterotestamentário, todos os salvos desde Adão, não somente desde Israel, mas desde Adão, aqueles que foram salvos como? Foram salvos pela graça de Deus, mediante o sacrifício que Jesus realizou. Ali, ele não tinha realizado ainda, mas ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já estava determinado que ele morreria na plenitude dos tempos e que o seu sacrifício seria suficiente para salvar todos aqueles que se chegassem a ele e fossem aproximados a desse plano salvífico. Claro que para nós que vivemos no período neotestamentário, tudo é muito mais claro. Para aqueles que viveram no período veterotestamentário, eles tinham a lei, viviam em outras dispensações e tal, mas não quer dizer que naquelas dispensações a salvação se deu de outro modo. Não. O dispensacionalismo normativo, diferentemente do que dizem os seus detratores, né? O dispensacionalismo normativo, ele não defende um tipo de salvação para cada dispensação, não. A salvação sempre é pela graça, sempre é pela graça. Todos os salvos de todas as épocas foram e serão, no futuro também, salvos pela graça. Mesmo depois do arrebatamento da igreja, quando houver salvação no período tribulacional, será pela graça. No Antigo Testamento, foi pela graça. Lá em Romanos, Paulo falou dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Mas quando havia perdão de pecados, por exemplo, no Yom Kippur, o dia do perdão, dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, na última divisão do tabernáculo, ele entrava com sangue e espargia o sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca, e a nuvem da glória de Deus descia, e os pecados eram perdoados, e as pessoas ali que viessem a morrer, tal, seriam salvas, morreriam salvas. Agora eu pergunto, essas pessoas foram salvas como? Porque elas estavam praticando obras? Não, nenhuma carne é salva pelas obras. Claro que obedecer sempre, não somente na antiga aliança, hoje também nós temos obras para obedecer, para andar segundo as obras que Deus estabeleceu. Efésios 2, o texto fala da graça, também diz isso. Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós também devemos andar hoje em novidade de vida, e também temos obras importantes a realizar, mas a salvação não é pelas obras, assim como também não era no Antigo Testamento. E você vê também alguns destaques importantes. A Bíblia diz que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Veja, está lá no Evangelho de João. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Moisés, sendo menino, foi escondido, mas depois, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele tinha em mente, veja, ele tinha como objetivo, ali se menciona o vitupério de Cristo. Qual a intenção do autor sagrado ao dizer que Moisés tinha em mente o vitupério de Cristo? Ou seja, claro está que Moisés, e não somente ele, porque ali ele representa um grupo, Moisés e todos os salvos do período do Antigo Testamento foram salvos pela graça, foram salvos pelo sacrifício que Jesus ainda realizaria, que alguém pode dizer que tem efeito retroativo, mas eu prefiro dizer dessa outra maneira, que eles já tinham sido salvos de maneira antecipada. Não é que depois que Cristo morreu, aqueles que estavam lá esperando uma definição, finalmente chegou a decisão para eles e eles passaram a ser salvos. Não,
Eles já tinham sido salvos por antecipação. Agora, se eles são mortos em Cristo, então, se eles morreram salvos em Cristo, o que está lá em 1 Tessalonicenses se aplica a eles. Porque a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eu creio que por ocasião do arrebatamento, todos os salvos do Antigo Testamento vão ressuscitar também. Eu respeito aí a linha de pensamento, especialmente dos nossos irmãos batistas, pré-tribulacionistas, né? Tem aí representantes de peso como John Alvor, Schaeffer também, não é? E tantos outros autores de peso que defendem essa ideia de que os salvos do Antigo Testamento vão ressuscitar lá em Apocalipse 20, depois do período tribulacional, porque eles fazem uma conexão com Daniel 12, mas eu não vejo essa clareza dessa conexão. Eu vejo mais clareza na conexão de que os salvos, Hebreus 11, mostra claramente que eles morreram sem alcançar a promessa, mas eles morreram na esperança. Qual era a esperança deles? Qual que era a promessa deles? Era ver o Cristo, era ver o Messias. Era isso que eles queriam. Eles morreram sem ter alcançado essa promessa. Não é? O crente que tem promessa não morre, alguém diz, mas ali nós temos um exemplo de pessoas que morreram sem alcançar a promessa, mas que vão alcançar depois, né? Mesmo depois da morte, por ocasião do dia do arrebatamento, eles vão estar com Cristo. Claro que hoje eles já estão lá no paraíso, eles estão desfrutando de gozo, de conforto, mas não é ainda o estado eterno. É somente no estado eterno, quando os corpos estiverem glorificados, que os salvos verão Cristo como ele é. Quem morre hoje, o servo de Deus que morre hoje, ele está no paraíso, ele está sendo consolado, mas ele ainda não está vendo Cristo como ele é. Só veremos Cristo como ele é por ocasião do arrebatamento. É o que diz João, inclusive. Qualquer que tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Porque ele disse que, filhinhos, agora é a última hora e tal. Ele diz lá no capítulo 2, depois do capítulo 3, ele diz, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Agora note, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Isto vale para os vivos e vale para os mortos, porque somente quando a pessoa estiver na sua condição plena, espírito, alma e corpo, que vão ser reunidos na ressurreição e glorificados, é aí que a pessoa verá o Senhor como ele é. E eu penso que isso vai acontecer também com os salvos do período do Antigo Testamento, porque eles são mortos em Cristo. Maravilha, pastor Miguel Fiuza, vamos transmitir o abraço aqui ao pastor Daniel Ascioli, com certeza, né? Pastor Daniel Ascioli, que agora é o pastor emérito da nossa igreja aqui em Mariana, uma vez que o Ednei, o filho dele, assumiu a presidência do campo aqui e tem realizado um grande trabalho, né? Miguel Fiuza, Deus abençoe você, a sua casa, juntamente com os cariocas, capixabas e também os nossos irmãos paraibanos que já se apresentaram aqui. Deus abençoe cada um de vocês, sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Vamos avançar aqui, meu pastor, na nossa pauta. Os 24 anciãos são a igreja ou a igreja e os salvos do Antigo Testamento, 12 tribos? Então, aqueles 24 anciãos, nós temos dito aqui, já em várias ocasiões, que não há dúvida de que eles são a representação da igreja no céu. Por várias razões, né? Primeiro porque quando João sobe, quando ele recebe aquela convocação no capítulo 4, Jesus tinha dito no capítulo 1, versículo 19, né? João registrou, Jesus dizendo o seguinte: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. João, então, ele registrou o capítulo 1, que eram as coisas que ele tinha visto. Ele registrou os capítulos 2 e 3, que era o que são, na verdade, o que eram para ele, não é? O presente para ele.
que era, na verdade, que foram aquelas mensagens para aquelas destinatárias originais, aquelas igrejas mencionadas em sentido horário a partir de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Forma-se um círculo, por assim dizer, em sentido horário. Começa ali no sul, vai subindo para o norte, depois desce ali, então vai do oeste, depois desce ali para o sudeste, né? Até chegar no sul novamente, onde está a Laodiceia, ali já no mesmo nível praticamente de Éfeso. Então, ali João escreveu para aquelas igrejas. Depois, a partir do capítulo 4, Jesus tinha dito, escreve as coisas que depois dessas vão de acontecer. E quando você vai para o capítulo 4, é muito claro, ali diz que João ouviu a voz daquele que primeiro lhe falara, que é o próprio Senhor Jesus, dizendo-lhe, sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas vão de acontecer. E ali ele teve então a oportunidade de ver o céu, e foi algo tão glorioso, porque ele viu o céu no futuro. Assim como Ezequiel teve a experiência de ver o que aconteceu com Israel no passado, porque Ezequiel também viajou no tempo, não é? Quando a gente estuda sobre Ezequiel, a gente vê que ele estava lá, junto ao rio Quebar, na Babilônia, ali naquele assentamento israelita, e quando ele tem aquela experiência transcendental, aquela experiência marcante, que o Senhor lhe disse, põe-te em pé e falarei contigo, ele foi tomado por Deus, e em certo momento ele foi levado lá para Israel, e não só levado para Israel, geograficamente falando, ele também fez uma viagem no tempo. Ele conseguiu ir para um tempo anterior e ver os pecados que os sacerdotes estavam cometendo, etc. No caso de João, ele foi transportado para ver o céu, mas não somente o céu, ver o céu no futuro. E ele vê, na verdade, a igreja no céu. Mas como, irmão, não está escrito que é a igreja? Pois é, a Bíblia explica a própria Bíblia. Leia com atenção, você vai ver a igreja no céu já no capítulo 4. Há aqueles que gostam de desdenhar da nossa posição, que dizem, como vocês dizem, que a igreja vai participar das bodas, ao mesmo tempo que vai acontecer o período de tribulação lá na terra, se as bodas só aparecem no capítulo 19. Pois é, você esquece de que entre o capítulo 6 e o capítulo 19, você tem a menção do período de tribulação lá na terra, então você tem um parêntese. Só que João já tinha visto a igreja no céu no capítulo 4, antes da abertura do primeiro selo. Como que João vê Jesus? Representado nos 24 anciãos. E os 24 anciãos, qual é a descrição deles? Eles estão com vestes brancas, eles estão com coroas na cabeça, eles estão assentados em tronos, e eles são chamados de presbíteros no grego. Presbíteros, não é ângelos, não é? No plural, angeló e coisas desse tipo. Não, é presbíteros. Presbíteros é um termo que no Novo Testamento não tem relação com anjos. Claro que poderia ser um caso atípico, como acontece, por exemplo, com os anjos das igrejas, que não são seres angelicais. São, na verdade, os ministros, os representantes daquelas igrejas. Mas não se trata de um caso atípico, porque pelas características você vê que não são anjos. Vestidos de branco, assentados em tronos, coroas na cabeça, e o cântico deles, que aparece no capítulo 5. Digno é, Senhor, de receber o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação. Ou seja, eles estão cantando algo alusivo à obra redentora de Jesus. Então, veja, coroa na cabeça, vestes brancas, sentado em tronos, o que é? Se você ler os capítulos 2 e 3, você vai ver que Jesus promete para os vencedores, e ali não é só para uma igreja em específico, porque quando você lê ali ao que vencer, aquilo ali parte do específico para o geral. Claro que, num primeiro momento, é para os destinatários originais, mas
aquilo é para toda igreja. Assim como também quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, da mesma forma ao que vencer, porque é para todos os que vencerem. Então diz ali, ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono. Ele também diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E ele também diz lá para aquele grupo de Sardes, que estava se mantendo fiel, tem aí alguns que não contaminaram seus vestidos, poucos nomes, que não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Então veja, tudo que Jesus prometeu para a igreja vencedora, você vê nos 24 anciãos, coroa na cabeça, vestes brancas, assentado em tronos, e são chamados de presbíteros, que é um termo que no Novo Testamento está relacionado com a igreja e não com os anjos. Eu estou falando anjos porque há aqueles que querem forçar ali a interpretação de que são anjos. Não. E por que 24, irmão Ciro? Aí você vai para o capítulo 21. No capítulo 21, quando se descreve a Nova Jerusalém, se mencionam os fundamentos da cidade e as portas. E ali se faz uma relação com as 12 tribos, ou seja, representando o povo de Deus do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos do Cordeiro, representando a igreja neotestamentária, o povo de Deus do Novo Testamento. Voltando àquela explicação da pergunta anterior, a igreja sempre esteve na mente de Deus, mas a igreja propriamente, a eclesia, porque esse termo sai dos lábios de Jesus. Mateus 16, versículo 18, estabelecerei a minha igreja, a minha eclesia, no grego. Então não é algo ligado ao Antigo Testamento. Só que os mortos do período do Antigo Testamento, eles passam a fazer parte da igreja glorificada a partir do arrebatamento. Embora não existisse a igreja propriamente dita no Antigo Testamento, por ocasião do arrebatamento, os mortos em Cristo, eles formam parte da igreja glorificada, são salvos de todas as épocas. Então, esta é a igreja glorificada. Então, você entende o porquê de os anciãos serem representados pelo número 24 e não pelo número 12. Porque se fosse 12 e uma referência apenas aos 12 apóstolos, você poderia dizer que a igreja glorificada é representada só pelo povo do Novo Testamento. Mas não. Aquele 24 é justamente para dizer o seguinte, olha, a igreja glorificada na sua totalidade, a igreja glorificada é a igreja a partir do arrebatamento. A igreja glorificada é formada por todos os salvos de todas as épocas. É por isso que Jesus falou que nós vamos nos assentar com Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Abraão, Isaque e Jacó vão fazer parte da igreja glorificada. Os salvos do Antigo Testamento farão parte da igreja glorificada. Então, aqueles 24 anciãos, eles não é que só tem 24 anciãos no céu, é uma representação. Eu já disse aqui em outra ocasião também que o que João viu no Apocalipse da verdade é como se fosse, embora ele tenha tido uma experiência de viajar, ir ao céu e também viajar no tempo, digamos assim, porque ele vai para o futuro, o que ele está vendo diante de si é como se fosse uma peça teatral. É por isso que o Cordeiro não está lá, porque alguém diz, espera aí, se João foi ao céu e ali foi dito que ninguém era digno de tomar o livro, não tinha ninguém nem no céu, nem na terra e tal, digno de tomar o livro, onde estava Jesus nessa hora? E alguém diz, Jesus então ele deixou o céu, ele saiu do céu? Não, ali é uma representação pictórica, simbólica, como se fosse uma representação teatral, é como se João estivesse vendo uma peça. E nessa peça, você tem os 24 anciãos que representam a igreja. O que Deus quer dizer para João? João, lá no céu, no futuro, no pós-arrebatamento, porque ali, Apocalipse, ele trata do momento pós-arrebatamento, porque João já vê a igreja no céu. O objeto de Apocalipse não é o arrebatamento. O arrebatamento é mencionado indiretamente, né? E no final também você tem uma referência mais direta, quando diz, eis que cedo venho, meu galardão está comigo. Claro que ali é uma referência ao arrebatamento.
mas já no epílogo do livro, já não tem a ver com a sequência cronológica, porque já é no epílogo, porque Apocalipse é um livro que tem características epistolares, ele tem prólogo e ele tem epílogo. Então, o prólogo e o epílogo não faz parte da sequência, da ordem sequencial. Então é isso que você tem que entender. Por isso que quando diz lá, eis que cedo vem meu galardão está comigo, é uma referência ao arrebatamento. E depois de ter, porque essa é uma palavra de incentivo para a igreja. Olha, diante de tudo isso que está no Apocalipse, que vai acontecer, esse período tribulacional, é para você ser fiel, você continuar fiel, porque eis que cedo vem. Eis que cedo vem para arrebatar a minha igreja, o meu galardão está comigo. É esse o sentido. Mas está lá no epílogo, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Porque a ordem sequencial de Apocalipse acaba em Apocalipse 22, versículo 5. A partir de Apocalipse 22, versículo 6 até o versículo 21, você tem o epílogo. Nesse epílogo você não tem mais ordem sequencial, você tem palavras de Jesus, incentivos para a igreja, é isso que acontece. Então, respondendo objetivamente, os 24 anciãos representam a igreja glorificada. Eu não estou dizendo que no Antigo Testamento já tinha igreja, porque Jesus iniciou a igreja. A igreja estava na mente de Deus, mas quem inicia a igreja, porque no plano escatológico de Deus você tem que distinguir dois povos, não tem jeito. Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento, não é igreja no sentido neotestamentário. Alguém gosta de usar esse termo igreja e dizer que a igreja hoje substitui Israel, é a chamada teologia da substituição. Não, não é igreja, era Israel, o Israel étnico, que era o povo de Deus no Antigo Testamento. Claro, antes de Israel também tem outros representantes, também, porque como eu falei, Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o seu sacrifício atinge não só a partir de Israel, antes também, porque Abraão, ele é o pai dos israelitas, por assim dizer, mas ele vive antes do início propriamente dito de Israel. Tem Adão, tem Noé, tem vários outros, tem o próprio Enoque, que foi levado ao céu, trasladado para não ver a morte. Então, todos esses salvos do período do Antigo Testamento, eles serão reunidos. Haverá a salvação, ou melhor, a glorificação de todos os mortos em Cristo no arrebatamento. E aí João, que ele vê no céu, naqueles 24 anciãos, é exatamente isso. A igreja glorificada na sua totalidade. Por isso são 24. Porque as 12 tribos de Israel, não é que só haja salvação para Israel no Antigo Testamento. Eles são representantes. O 12 do Antigo Testamento representa a totalidade dos salvos do Antigo Testamento. O 12 do Novo Testamento representa a totalidade dos salvos do Novo Testamento. Então, 12 mais 12, 24. E eles estão com características que não há dúvida de que é a igreja glorificada na sua totalidade. Maravilha! Os rondonienses também estão conosco aqui, os irmãos de Manacapuru, você esteve lá agora, recente. Olha, Manacapuru. A agenda ali. Isso aí. Que bênção! Os irmãos estão conosco aqui, Deus abençoe. Outros irmãos lá da região do Amazonas também conosco, Deus abençoe. Mas os cearenses, o irmão José, eu sou de Salitre. Salitre, já estive lá pessoalmente 2 vezes, realizando formaturas. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos para a última questão da nossa aula de hoje. A igreja sobe na última trombeta. Essa é uma questão difícil de sintetizar, mas como eu já respondi várias vezes essa pergunta, né, eu vou lançar algumas ideias aí, né? Então veja, a igreja sobe na última trombeta? Sim, sim. Mas esta última trombeta, claro, não é a 7ª trombeta, lá de Apocalipse 11, versículo 15. Nem tampouco a trombeta de Mateus 24 e 31. Porque, a rigor, os pós-tribulacionistas acham um absurdo isso que eu vou falar, mas, a rigor, você tem, no plano escatológico, 3 últimas trombetas.
porque elas se referem a eventos diferentes. Veja, na cabeça de muitos pós-tribulacionistas, você é obrigado a forçar a harmonização mediante termos. Então, por exemplo, se no arrebatamento fala de nuvens, e também lá em Mateus 24 fala de nuvens, pronto, é o mesmo evento. Se Mateus 24 fala de trombeta, lá em 1 Tessalonicenses tem trombeta, pronto, tem que forçar a harmonia. Não. Há semelhanças, mas há diferenças irreconciliáveis. Eu citei um caso aqui, que é o caso da ressurreição. Se você ler Mateus 24, 27 a 31, a passagem que fala da descida de Jesus à terra, ali você não vai ter nem ressurreição e nem trasladação dos salvos aos céus. Isso é um problema para os pós-tribulacionistas, porque quando eles forçam a harmonização entre Mateus 24, 27 a 31, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e Apocalipse 20, versículos 4 a 5, eles acabam criando uma anomalia, criando algo completamente absurdo, a meu ver, não é? Porque você tentar forçar a harmonização do que não é harmonizável, aí surgem aqueles gracejos, né? Porque eles gostam de rir dessa questão. Ah, você acredita no arrebatamento secreto? É tão secreto que ninguém vai ver. Pois é, mas eles também defendem um tipo de arrebatamento que é um arrebatamento comparável ao elevador, comparável ao ioiô. Ioiô não, né? Porque outro dia eu usei essa figura, o irmão veio me corrigir e dizer, não, mas o ioiô primeiro ele desce, depois sobe. Aí eu até brinquei com ele, o seu irmão é um bom ioiólogo, né? Tem um conhecimento profundo de ioiô. A infância dele foi repleta de ioiô. Mas eu uso essa figura, esse gracejo, né, do ioiô, porque, veja, se você for harmonizar 1 Tessalonicenses 4 com Mateus 24, com Apocalipse 20, versículos 4 e 5, a igreja tem que subir, mas mesmo assim não dá certo, porque como que o arrebatamento, como que a ressurreição pode acontecer ao mesmo tempo que Jesus está no céu e ele já está na terra de novo? Porque lá em Apocalipse, na ressurreição, ele já está com os 2 pés na terra. E lá em 1 Tessalonicenses 4, a ressurreição ocorre enquanto ele está nos ares. Não é o mesmo evento. Se você tentar forçar, você vai criar uma anomalia, porque a igreja tem que entrar no céu. Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, a casa do pai é o céu. Não adianta você querer inventar que a casa do pai não é o céu, é outro lugar. Jesus falava do templo, não. Jesus se referia ao pai como pai celestial, pai nosso que está nos céus. Então, quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, e continuando ele disse, vou preparar os lugares, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Veja aí, trasladação. Eu voltarei e vos levarei. Isso fala de trasladação. Trasladação para a casa do Pai. Porque não tem sentido Jesus vir e levar para onde? Não é? Porque, pela teoria dos pós-tribulacionistas, talvez eles torcessem para que Tessalonicenses não existisse. Porque o que estraga toda a harmonização deles é 1 Tessalonicenses 4, porque a igreja irá ao encontro nos ares. Se a igreja vai ao encontro nos ares, eles são obrigados a admitir que a igreja não entra no céu. Porque se a igreja vai entrar no céu, qual o sentido? A igreja vai, sobe e depois tem que descer. Então, nessa teoria, a igreja não pode ir para o céu, se você for harmonizar. Então, não tem como harmonizar. Bom, mas tudo isso eu estou falando por causa da questão das trombetas. Quando você vai harmonizar a questão das trombetas, também não dá certo. Você vê que a trombeta do arrebatamento é chamada de última, mas não dá para harmonizá-la com Apocalipse 11, versículo 15. Porque Apocalipse 11, versículo 15, fala da 7ª trombeta, que não é trombeta de Deus, é trombeta tocada por anjos. Então, aqui, se eu pudesse explicar, eu até tomei nota, mas só para mencionar, em Apocalipse 11, 15, nós temos o anúncio da vinda do reino,
mas não a vinda de Jesus. Jesus não vem naquela trombeta. Pode ler lá. Onde você encontra a vinda de Jesus em Apocalipse 11:15? Onde você encontra a ressurreição ali? Onde você encontra a trasladação dos santos? Não tem. O que tem naquela trombeta é um anúncio. Um anúncio. E Paulo, em 1 Coríntios, quando ele escreve sobre a última trombeta, ele escreve mais ou menos 30 anos antes de João receber a revelação de Apocalipse. E especialmente essa revelação no capítulo 11, você vê que é uma revelação exclusiva, porque no capítulo 10, João, ele come um livrinho. O que é comer o livrinho? Como Ezequiel também comeu o livro. É receber uma revelação de Deus exclusiva para retransmiti-la. É algo totalmente novo. Não é algo que já foi dito e vai ser reafirmado, não. Comer o livrinho aí é receber uma revelação nova. Então, o que está no capítulo 11 de Apocalipse é exclusivo. Deus não tinha revelado aquilo para Paulo. Então não teria sentido Paulo falar de última trombeta, sendo que nem os destinatários originais saberiam o que era aquilo. O que era a última trombeta? Se ela está relacionada com o Apocalipse, e eles não tinham o Apocalipse, Apocalipse seria escrito 30 anos depois, pelo menos, no ano 95 ali, já no fim do primeiro século, perto da morte de João, que deve ter morrido no ano 100, então não há nenhum sentido, né? No caso de Mateus 24 e 31, tem ali a menção da grande trombeta, só que aquela grande trombeta é para Israel, é o cumprimento da profecia de Isaías 27, versículo 13, porque lá em Isaías 27, versículo 13, está escrito que naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, ou seja, uma trombeta para convocar Israel, para se reunir na sua terra. Não tem nada que ver com o arrebatamento. Irmão Ciro, mas discordo do irmão, porque lá em Mateus 24 diz que eles vêm dos 4 ventos do céu. Eles não estão vindo da terra. Pois é, se você ler com mais atenção o Antigo Testamento, você vai ver que essa expressão 4 ventos do céu, a qual Jesus se refere, é uma menção clara dos 4 pontos cardeais, não tem nada a ver com arrebatamento. Se você ler lá, tem textos, por exemplo, como Jeremias 49, versículo 36, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos. Quer dizer que Deus está falando que vai espalhar os israelitas pelos céus? Não. Na direção dos 4 ventos, que é uma referência aos 4 pontos cardeais. Eles seriam espalhados. Zacarias capítulo 2, versículo 6 também diz isso. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu. Quer dizer que os israelitas foram espalhados pelos céus? Não. Eles foram espalhados na direção dos 4 ventos dos céus, os 4 pontos cardeais. Então essa grande trombeta que será tocada, que está lá em Mateus 24, é a trombeta para Israel, porque os escolhidos ali claramente são o remanescente israelita. No caso de 1 Coríntios 15, 51 e 52, já concluindo, de fato, menciona-se a última trombeta sem maiores explicações. Então, por isso que muita gente se sente no direito de harmonizar esse texto com Apocalipse 11 e com Mateus 24, mas isso não reflete boa exegese. É melhor você não colocar o carro na frente dos bois, é melhor você entender dentro do contexto que aquela trombeta, associada com 1 Tessalonicenses 4, é a trombeta do arrebatamento, porque no arrebatamento está claro, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Então haverá uma trombeta no arrebatamento. Agora, o porquê de última, que nós não temos como ser dogmáticos ou ser peremptórios na nossa afirmação, mas tem boas sugestões, né? Que nós poderíamos aqui, se houvesse tempo, explicar, mas talvez numa outra oportunidade, não é? Não é a última trombeta a 7ª lá dos anjos, que está lá em Apocalipse 11, mas pode ser uma referência à festa
das trombetas, por exemplo, se bem que Paulo estava escrevendo para uma igreja gentílica, então é improvável, mas é uma possibilidade, né? Porque se você ler Levítico 23, você vai encontrar as trombetas ali referentes às festas, e por ocasião da festa das trombetas, tinha ali uma última trombeta que era tocada, que era uma trombeta de convocação. O mais plausível, a meu ver, e concluindo agora mesmo, é que essa última trombeta seja uma expressão familiar. Paulo precisou explicar porque os destinatários originais entendiam bem o que ele queria dizer. Olha, a última trombeta é a trombeta que vai pôr fim à era da igreja. É esse o sentido. Porque havia trombetas naqueles dias, os romanos tocavam trombetas, que isso era de conhecimento dos destinatários originais. Então, Paulo já tinha, inclusive, falado de trombeta, né? Se você ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, ele usa, claro, de maneira fazendo uma figuração de linguagem, mas ele diz, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a guerra? Então, os coríntios, eles sabiam que era trombeta, porque eles estavam vendo trombeta no dia a dia, e Paulo falou até de trombeta anteriormente. Então, no mundo greco-romano, havia toques de trombetas entre os militares, e uma última trombeta era tocada para encerrar uma batalha, para reunir os dispersos, ou avisar os que deveriam voltar para o acampamento. Os romanos também tocavam uma trombeta que era chamada de classicum, né, no latim, que era um toque para convocar os cidadãos para uma assembleia, em que o imperador estava presente. Então veja que isso é possível. Se os romanos tinham uma trombeta, que era para reunir todos para estar diante do imperador, no caso a última trombeta é a última trombeta em que todos estarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas reflete mais, exegese, você querer fazer a harmonia, né, a harmonização de todas essas últimas trombetas, porque elas estão em contextos diferentes. A última trombeta de 1 Tessalonicenses 4 põe fim à era da igreja. A última trombeta de Apocalipse 11, versículo 15, é a sétima de uma série. É a última porque são 7. Então ela é a sétima, seria a última dessa série. Mas é outro evento, não tem vinda de Jesus ali, só tem anúncio do reino. Mas a vinda de Jesus não acontece ali. Ela vai acontecer depois, ainda tem taças que serão derramadas sobre a terra, porque na sétima trombeta não acaba tudo, Jesus também não volta ali. Então não tem como você afirmar que aquilo tem a ver com a vinda de Jesus. E Mateus 24 fala de uma última trombeta para os israelitas, é para convocar os israelitas. Vai ser uma grande trombeta que foi profetizada por Isaías, não é? Então, pastor Hermes, peço perdão que já passei muito aí do tempo, hein? Meu pastor, fique em paz, aqui está tudo certo, da nossa parte aqui está tudo em ordem. Nós temos ainda uma outra questão que vai ficar para a próxima, não é? A questão que nós temos aqui diz respeito a Mateus capítulo 24, versículo 13, e a pergunta é se esse texto se refere ao arrebatamento da igreja. Se não for o caso, como explicar a tribulação em 24, 15, e aí também o texto de 21, 28, na próxima aula nós vamos começar a partir dessa e, obviamente, vamos colocar algumas outras que nós já temos aqui. Mas, contigo a palavra para as suas considerações finais. Essa próxima questão é muito boa, né? E vai demandar um pouquinho de tempo, né? Por isso mesmo, já achei melhor deixar para a próxima. Mas tá bom, pastor. Eu agradeço, então, pelo privilégio de poder participar de mais uma aula, né? E que Deus abençoe aí o nosso CETADB, o irmão, abençoe sua saúde, abençoe aí seu trabalho, que não é fácil, e dê graça para o irmão, para a irmã Eliane, nessa administração, a irmã Eliane que tem aí uma jornada também difícil, que ela, além de estar aí ajudando o irmão, ela também tem a sua empresa, né, a sua Pagani, né, que é o estúdio. Pagani e Criação, estúdio Pagani e Criação, que também está crescendo muito para a glória de Deus. Então, e que Deus abençoe o irmão e toda a família CETADB aí em Apucarana, os nossos professores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nossos alunos, né,
que hoje são mais de 40 mil. 25 países, pastor. 25 Alcançamos 25 países. Olha que benção. Então, graças a Deus por nós termos o privilégio de fazer parte dessa grande família, o CETALB, que é o Centro Educacional Teológico que mais cresce no Brasil. Não é isso, pastor Edson? Com certeza, e nós estamos à disposição. Para os irmãos que quiserem, a Eliane está ali fazendo um convite. Antes de iniciar aqui, eu ainda fui lá dar uma bisbilhotada. Mas esse telefone que você pode falar. Quem precisar de convite, né? E caixa de presente, aquelas coisas especiais mesmo, é só procurar aí, né? O Estúdio Pagani, o Pagani, né? Creazione, né? Isso aí. Apenas para dizer aos irmãos que esse telefone que está fixado aqui no comentário é o meu telefone pessoal. Se você tem alguma dúvida a respeito do curso do CETALB, deseja questionar alguma questão, né? Levantar alguma questão, tirar alguma dúvida a respeito dos cursos, é esse o canal que você pode utilizar e nós vamos estar à disposição, com certeza. Pastor Ciro, Deus abençoe, transmita nossa saudação a toda a sua família, que Deus continue abençoando muitíssimo, né? O seu trabalho, o seu ministério, tudo aquilo quanto o irmão realizar no Senhor, seja uma bênção, prospere para a glória de Deus. Pastor Evandro chegou com a gente aqui mais para o final, Deus abençoe o irmão e também dê saúde, faça abençoado em tudo para a glória do nome do nosso Deus. E mencionar aqui também os irmãos que depois que nós tínhamos dado a saudação também se apresentaram, né? O Paulo Henrique lá de Pernambuco está com a gente. Grande Paulo. Também os irmãos de Alagoas, Deus abençoe vocês, nós estamos aqui sempre de prontidão para estar atendendo os irmãos, além dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Norte. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês para a glória de Deus. Quarta-feira, 22 horas, ao vivo, né, no Instagram CETALB, mais uma aula. Lembrando que as nossas aulas ficam gravadas no perfil do CETALB no Instagram e sempre no dia seguinte nós disponibilizamos também no canal do CETALB no YouTube, para aqueles irmãos e irmãs que não têm perfil no Instagram poderem também assistirem e aprenderem mais a respeito de Deus e da sua palavra. Pastor Ciro, um abraço. Irmãos, Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Na paz do Senhor. Até a próxima. Deus abençoe.